Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil. Esse é o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo com um grupo de amigos especiais que convidamos de vários estados brasileiros para a última temporada do livro do Apocalipse. Em breve, nós iremos informar para vocês qual será a nova temática do programa. Fique aí sintonizado, você vai se surpreender com grandes temas que vamos trazer para o Bíblia Fácil. Hoje chegamos ao capítulo 11 de Apocalipse. Na semana passada, estudamos o capítulo 10, o livrinho doce na boca que ficou amargo no estômago. E hoje o capítulo 11. Esse capítulo nós intitulamos As Duas Testemunhas Mártires. Vamos aprender a respeito de quem são essas testemunhas, que obra seria movida contra elas e como Deus, de forma miraculosa, preservaria estas duas testemunhas. Convido você a tomar sua Bíblia, Apocalipse 11, e vamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero convidar você em casa e os amigos que estão aqui no estúdio para que nós orássemos mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o estudo da palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez no desejo de aprendermos mais a Tua palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito continue conosco e que nos faça compreender agora as verdades do capítulo 11 de Apocalipse e que nós possamos, através da aquisição de mais conhecimento, também colocar em prática as coisas que estamos aprendendo. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Esse tema é um tema bastante interessante. Essas duas testemunhas mártires. O que João estava para testemunhar era uma verdadeira batalha que envolvia a Bíblia, a palavra de Deus e o ateísmo. E essa batalha, testemunhada por João no capítulo 11, vai alcançar o seu clímax no movimento da Revolução Francesa, que ocupa um lugar na profecia bíblica. E esse movimento da Revolução Francesa destaca-se pelo seu ódio ao cristianismo. Então vamos analisar e descobrir como que um evento tão recente, comparando-se à idade da Bíblia, pode já estar aí predito. Dê uma olhadinha no capítulo 11 de Apocalipse e nós iremos conversar com os versos 3 e 4. Apocalipse, capítulo 11, versos 3 e 4. O texto diz assim: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Aqui Deus está falando e está dizendo que Ele daria as suas duas testemunhas, e nós já iremos descobrir quem são elas, que testemunhassem por 1260 dias. Estão lembrados do período profético, do princípio, dia, ano de interpretação profética? Cada dia equivale a um ano. Então, se o Apocalipse está falando de 1260 dias, é um período de 1260 anos. Vimos na semana passada o período de 2300 anos, como começando em 457 e estendendo até 1844. Agora aparece um outro período, 1260 dias. A que período a Bíblia está se referindo e quem são essas duas testemunhas? A visão que nós temos sobre o assunto é que essas duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento. Você vai encontrar defensores de Moisés, Elias, Enoque e Elias, outros personagens da Bíblia para prefigurar essas duas testemunhas. Mas a visão que nós entendemos ser a mais equilibrada é a visão de que as testemunhas sejam a própria palavra de Deus, os dois testamentos. Por que a expressão testemunha? Você lembra que Jesus falou assim: examinais as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Ou seja, o próprio Cristo disse que as Escrituras testemunhavam dele. Então nós temos aqui um forte indício para dizer que são elas, os dois testamentos. Um outro detalhe,
Se por 1260 anos elas testemunhariam, em que momento da história você tem algum personagem bíblico vivendo 12 séculos e testemunhando de Cristo? Não existe isso. Mas, pensando na palavra de Deus, elas sim foram concluídas no primeiro século, quando João escreve lá o último livro, e elas permanecem até hoje, ou seja, por milênios, os dois testamentos testemunham de Jesus. Então, a visão que nós temos é que essas duas testemunhas representem o Novo e o Antigo Testamento. Welbertin? Mas esses 1260 dias, que são anos, é naquele período que justamente a palavra de Deus foi escondida, não era naquela época da escuridão, onde que a palavra de Deus não poderia nem ser lida? Exatamente. Por isso elas estão testemunhando vestidas de panos de saco. Por quê? O vestir-se de pano de saco, deixa eu ver se já aparece aqui, está aí no versículo 3. Elas estão vestidas de panos de saco. Essa expressão vestir-se de pano de saco denota na Bíblia contrição, arrependimento ou às vezes provação. Então, quando alguém estava sendo severamente provado, lembra de Jó? Quando Deus provou a ele severamente, ele também se vestia assim, ele colocava cinza sobre a cabeça. Então, há um ritual na Bíblia de pessoas que estavam sendo severamente provadas ou perseguidas. Os dois testamentos foram, na Idade Média, severamente perseguidos, porque os inimigos da palavra de Deus tentaram destruir, aniquilar a sua influência, as informações que esse livro contém. Agora, vamos datar em que momento isso acontece? Olhando para o quadro profético, nós entendemos de que começamos em 538 e vai até 1798. Por que dessas datas? Estão lembrados que nós já mencionamos aqui que 538 marca o início também de uma outra igreja no Apocalipse? Você tem Éfeso, que começou no ano 31 e foi até 100, depois Esmirna de 100 a 313, aí chega Pérgamo, que vai de 313 até 538. E o que assinala o final do período de Pérgamo? Quando começa o domínio dos papas. E no ano 538, você tem João II como colocado como cabeça das igrejas e o primeiro papa com jurisdição temporal. Nesse momento, você tem a união da igreja e do Estado. Então, por 12 séculos, a igreja e o Estado vão caminhar de mãos dadas e a igreja romana vai dominar nesse período. Existem N provas na história para falar do domínio da igreja na Idade Média. Uma das provas mais contundentes, e eu pude visitar o local, é um castelo que nós temos no norte da Itália, o castelo de Canossa. Foi nesse castelo que o Papa havia se hospedado na Idade Média. E lá foi visitá-lo o imperador da Alemanha, Henrique IV. E por que o imperador foi até lá? Porque o imperador não aceitava o domínio do Papa e chegou a escrever e falar contra ele. O que fez o Papa? Excomungou o imperador alemão. E essa excomunhão do Papa certamente levaria ele a perder sua coroa. Então, para não perder a coroa, ele foi atrás do Papa para pedir perdão. E o Papa estava nessa ocasião, nesse castelo. E eu fui visitar esse castelo no alto de uma montanha. Só que quando o imperador alemão foi lá, era um mês de janeiro, rigoroso inverno. E quando o maior líder da Alemanha chega ali, o Papa não o recebe e deixa que ele espere lá fora, descalços na neve, por 3 dias. E depois ele usa até a expressão de que a função dos papas na ocasião era abater o orgulho dos reis. E depois de 3 dias, o imperador da Alemanha foi recebido pelo Papa e ele então vai ajudar para que ele não perca a coroa. Você percebe a autoridade que havia dos papas na Idade Média? Nenhum rei era deposto nem coroado sem a presença do Papa. Havia, claro, uma trama de poder em todos os aspectos.
Os concílios que eram realizados tinha sempre ali a presença do imperador e a presença do Papa. Então havia essa autoridade. E durante 1260 anos, o papado manteve essa autoridade. Quando chegarmos a Apocalipse capítulo 13, daqui mais algumas semanas, nós iremos aprender de que esse período profético, de 1260 anos, em que a Bíblia está sendo perseguida, é o mesmo período em que o Papa dominaria, segundo a profecia de Apocalipse 13. E quando os papas chegam ao domínio, o que eles fazem com as Escrituras? Eles vão pouco a pouco deixando o ensino bíblico de lado e impondo suas tradições, seus dogmas e seus costumes. É por isso que nesse período de domínio papal, as Escrituras, elas estão testemunhando, profetizando, vestidas de pano de saco. Ou seja, é um período de dificuldade para a palavra de Deus. Como que a palavra foi preservada? Porque Deus sempre teve o seu povo fiel. E na Idade Média, um desses segmentos fiéis a Deus foi o povo valdense. O povo valdense habitava o sul da França e norte da Itália. Era um povo que mexia com a agricultura, plantava o seu próprio alimento, habitava em regiões mais íngremes da terra, um povo pacífico e temente a Deus. Antes que Lutero traduzisse a Bíblia para o alemão, ou Wycliffe traduzisse para o inglês, o povo valdense já tinha a Bíblia todinha na sua própria língua materna. E entre os jovens valdenses, era comum encontrar garotos que conheciam todo o Novo Testamento de cor. E esse povo que amava a Bíblia, eles possuíam várias escolas onde se formavam pastores. Eu visitei uma dessas escolas no Vale do Agrongona, lá no Piemont. E lá, quando você chega nessa escola toda de pedra, usada na Idade Média, lá você encontra sobre uma mesa de pedra um exemplar da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nessas escolas eles ensinavam a Bíblia e a natureza. Eram as duas matérias que os pastores valdenses estudavam. E após passarem ali nas escolas 4 invernos, eles saíam para as grandes cidades do mundo levando o Evangelho. Esse povo foi severamente perseguido pelas perseguições papais. Mas a palavra de Deus foi miraculosamente preservada nesses 1260 anos. Ok? A gente sabe da importância que é o conhecimento da Bíblia, né? Que ali estão as leis de Deus. Por que que não é inserido nos programas escolares, desde a alfabetização até a graduação, enfim, uma cadeira sobre a Bíblia? Você tem, em algumas instituições confessionais, matérias religiosas. As instituições confessionais do país ainda mantêm classes religiosas. Mas, aos poucos, isso está se perdendo. Principalmente que nós temos que entender que nós vivemos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. E dentro desse grande conflito, cada vez mais, Deus e a Bíblia devem perder espaço. Tanto é que nós temos hoje um outro problema. Mesmo dentro de universidades confessionais, de igrejas, a Bíblia está sendo relegada a um segundo plano, porque ela está sendo severamente atacada por novas teorias. Uma delas, por exemplo, é dizer que Gênesis, do capítulo 1 a 11, não é literal, é simbólico. Com isso, Adão e Eva não são pessoas reais. Se Adão e Eva não foram personagens reais, não existe a história da queda do homem. E se não há entrada do pecado no mundo, para que precisamos de um Salvador? Então, são ameaças assim que estão chegando às universidades. E hoje, existem instituições formando mesmo pastores que não mais respeitam a Bíblia como a única regra de fé e prática. Infelizmente, isso está acontecendo. E a tendência é que cada vez aumente mais. Então, nós precisamos de um retorno à Bíblia em nossas instituições de ensino.
Nós precisamos de um retorno à Bíblia em nossas igrejas. A Bíblia tem que voltar para o púlpito. Ela tem que ser ensinada em todo momento. E o grande problema é esse, que ela não é ensinada. E talvez eu esteja falando para alguém que está se lembrando de que vai na igreja e lá na igreja a palavra não é estudada. E quando eu digo a palavra, não é você estudar o mesmo livro a vida inteira, os evangelhos a vida inteira. É você começar no Gênesis e até Apocalipse. É você aprender tudo que esse livro ensina. E o que está acontecendo hoje em alguns movimentos é interessante. As pessoas vão para a igreja e ali parece haver uma manifestação de dons espirituais e as pessoas falam em línguas, existe exorcismo, existe cura. E o culto passa o tempo inteiro com essas coisas. E as pessoas vão para casa sem ter lido um único verso da Bíblia. Não é à toa que nós temos tantos cristãos que conhecem tão pouco da Bíblia. Porque se o momento que os crentes se reúnem na adoração a Deus, e a adoração a Deus deve ter 3 elementos para ser recebida pelo Senhor. Primeiro, nós temos que louvar ao Senhor, porque Ele é o nosso Criador, porque Ele é o nosso Redentor. Segundo, nós temos que orar. Os cultos têm que ser marcados por orações. Orar ao nosso Deus, conversar com Ele. Terceiro, temos que estudar a palavra. Se você se reúne numa igreja e não há esses elementos, não houve adoração. E a palavra de Deus cada vez mais está perdendo o seu lugar. E as pessoas vão para os cultos, testemunham de tudo, menos do estudo da Bíblia. Então nós precisamos voltar a esse estudo. Um outro detalhe interessante que vai nos fornecer o capítulo 11. Olha para o verso 7. Quando, porém, ou quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Algumas coisas que têm que ser esclarecidas nesse verso. Primeira delas, aqui diz que vai surgir uma besta do abismo. O Apocalipse introduz no capítulo 11 essa expressão besta, ou animal, que é a mesma coisa. Você tem no Apocalipse pelo menos 4 bestas. Uma que surge do abismo no capítulo 11, uma que surge do mar no capítulo 13, uma outra que surge da terra no capítulo 13 e uma outra escarlate no capítulo 17. São pelo menos 4 bestas dentro do livro de Apocalipse. E o que representa cada uma delas? São símbolos distintos, mas a primeira besta que surge do abismo, ela surgiria para pelejar contra a palavra de Deus. E a profecia diz que ela venceria a palavra de Deus e chegaria até a matar a palavra de Deus. Mas assim como o Senhor da palavra esteve morto e ressuscitou, as suas testemunhas também ressuscitariam. E aqui dá uma informação interessante, que o cadáver ficaria estirado numa cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor foi crucificado. Mas Jesus não foi crucificado em Jerusalém? Por que é que há uma menção aqui a Sodoma e ao Egito? Essas cidades são usadas como inimigas do povo de Deus por causa dos seus pecados e dos seus atentados contra Deus. Sodoma, por sua licenciosidade, e o Egito, pelo seu ateísmo. Então, o ateísmo que caracterizava o Egito, quando o faraó disse assim: quem é o Senhor para que eu liberte Israel? Esse ateísmo e a licenciosidade de Sodoma, que praticava orgias sexuais, inclusive queriam até praticar sexo com os anjos que foram buscar Ló lá no dia que a cidade seria destruída. A orgia dessa cidade agora aparece no Apocalipse como prefigurando o povo que vai atacar a palavra de Deus. O que mais nos revela esse texto? A besta que sobe do abismo é Satanás. Agora, Satanás, ele nunca dá as caras. Ele sempre usa de instrumentalidades.
E nesse caso, ele vai usar instrumentalidade humanas para a consecução dos seus propósitos. E quem é então essa besta que surge do abismo? Quem Satanás usaria para atacar a palavra de Deus? Nós entendemos que essa profecia se cumpre na história da França. Porque os 3 anos e meio que marcaram o reinado de terror da Revolução Francesa, eles cumprem essa especificação da profecia. Em 26 de novembro de 1793, é a data que nós temos um decreto da Assembleia Legislativa da França declarando: não há Deus. Deus não existe. Este foi um grande motivo de regozijo para todos os franceses e durou até 17 de junho de 1797. E durante esse período, a Bíblia sofreu severos ataques. Então, esta profecia vai se cumprir durante a Revolução Francesa. E o que aconteceu durante a Revolução Francesa? Nós estamos falando do século XVIII. Nós estamos falando do fim do século XVIII. E quem é que dominava até esse momento? O papado, que já dominava desde o VI século. Então, o que foi a Revolução Francesa? Foi também uma reação à imposição de uma religião que já durava 12 séculos. Então, os reinos da Europa estavam cansados do domínio papal e de ter que pagar pesadas taxas. O que foi a Revolução Francesa? Foi o libertar-se do jugo religioso. Só que, de um extremo, eles foram para o outro e chegaram ao ponto de declarar que Deus não existia e que a palavra deveria ser destruída. Então, a França tornou-se, na história, a única nação do mundo a declarar por uma assembleia, por um voto de assembleia, a não existência de Deus. E esta declaração incluía alguns elementos e algumas ações que nós iremos ver. Verso 9. Então muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplaram os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. 3 dias e meio, 3 anos e meio. Então, esse estado de incredulidade, de anarquia e de ataque à palavra duraria exatos 3 anos e meio. No final deles, algo aconteceria. Nós iremos para o intervalo e, quando voltarmos, iremos compreender o que aconteceu após 3 anos e meio do reinado de terror na Revolução Francesa. Daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e agora para apresentar para você um presente que o programa sempre tem. Essa linda revista do Apocalipse. Essa revista é um presente que a Novo Tempo tem para você. Ela sai inteiramente grátis, inclusive a postagem é paga pela Novo Tempo e você pode receber em casa com maior tranquilidade. Nós queremos dar para vocês 3 canais para solicitar essa revista. Você pode ligar para a Escola Bíblica em horário comercial. O nosso telefone é operadora 12 21 27 3121. Repetindo, operadora 12 21 27 3121. Você pode também mandar uma mensagem pelo WhatsApp para nós aqui. O nosso WhatsApp é 12 9 8100 1615. Repetindo, 12 9 8100 1615. Diga assim: eu quero a revista do Apocalipse. E nós vamos começar a conversar com você para solicitar os seus dados postais. Se você tem acesso à internet, acesse a nossa página novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai encontrar essa arte, a revista, clica nela, vai abrir um formulário, você põe os seus dados postais e clica em enviar. Num prazo de 10 a 15 dias, no máximo, em qualquer lugar do Brasil, você vai estar recebendo essa revista.
Se você está fora do Brasil nos assistindo, você pode fazer esse curso também online, ou mesmo para quem está no Brasil, basta acessar o site biblia.com.br. Esse site tem vários cursos online e impressos que você também pode solicitar, biblia.com.br. Aproveita para curtir as páginas do programa nas redes sociais, facebook.com/bibliafácil, youtube.com/bibliafácil. Você se cadastra nesse canal e recebe em primeira mão os nossos vídeos. E curte as nossas fotos no Instagram, @bibliafácil. Participe dessa grande campanha de disseminar a palavra de Deus. Há poucos instantes falamos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, na visão de alguns historiadores, foi uma reação ao domínio da igreja que já durava 12 séculos. Só que, de um extremo, eles foram levados para o outro. Se a religião era quem mandava até então, se tudo era religioso, e se o Estado estava submisso à igreja, a Revolução buscou a independência. E o que aconteceu? Eles chegaram a declarar em 1793, não há Deus. Como não há Deus, eles precisavam de alguém para colocar no lugar de Deus, como sempre acontece. Então, quais foram as consequências desse voto da Assembleia Legislativa Francesa? Várias ações. Primeira delas, os exemplares da Bíblia existentes no país foram queimados e ela foi abolida na França, considerada como morta, segundo a profecia. Segundo, todas as igrejas foram fechadas, proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era então o corpo legislativo da França. Terceiro, decidiram que a semana seria de 10 dias. O dia de descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgia e blasfêmia. Você já pensou a que ponto eles chegaram? Eles tentaram mudar o ciclo semanal, criando uma semana de 10 dias. Só que a cada 10, quando se parava para descansar, era um dia dedicado às orgias e festas. O que aconteceu com a nação? Eles entraram, ou melhor, foram para o fundo do poço, em termos de moralidade e também em termos de saúde, porque começaram a trabalhar mais do que aquilo que Deus planejou. Porque quando Deus criou a semana, claramente Ele ensina, você trabalha 6 e descansa 1. Trabalha 6 e descansa 1. Ao tentar mudar o ciclo semanal, todos começaram a trabalhar além daquilo que Deus ordenou ou nos orientou a fazer. Outro ponto, eles negaram abertamente a existência de Deus. E então, uma mulher imoral, uma prostituta, foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deviam adorá-la. Sabe o que fizeram? Essa mulher de fama duvidosa foi endeusada, levada até a Catedral de Notre-Dame, ali na França. E eles agora deveriam reverenciar a esta outrora prostituta como a deusa da razão. Deus não existe, vamos adorar a razão, o conhecimento. Ficou proibido todo tipo de culto religioso no território francês. E quando esta mulher foi introduzida na Catedral de Notre-Dame e a deusa da razão foi ali declarada no lugar de Deus, a moralidade desse país deixou de existir. As pessoas começaram a roubar, matar, se prostituir, e em pouco tempo eles perceberam que se algo não fosse feito, a nação sucumbiria com todos os seus problemas. Milhares de pessoas começaram a morrer nesse período. E eles então perceberam que algo deveria ser feito. A profecia já dizia, as 2 testemunhas que haviam sido queimadas e mortas, elas voltariam no cenário. E como isso aconteceria? Verso 11, mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés,
e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Ou seja, depois de 3 anos e meio, 3 dias e meio do decreto, alguma coisa deveria acontecer para trazer a Bíblia para o seu lugar correto. E o que aconteceu? Eles tiveram que reconhecer que a religião era necessária ao bem-estar da nação. E a França chegou justamente a essa conclusão. Versículos 12 e 13. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. Os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. O que acontece no final de 3 anos e meio? A própria Assembleia vai reconhecer a necessidade da religião e eles vão agora tomar um novo voto, dizendo que as igrejas devem ser reabertas, a Bíblia deve voltar a circular e eles vão revogar a decisão da Constituição de que não há Deus. Então, esse movimento de revolução e o reinado de terror, como os historiadores assim chamam, é o que representa esses 3 anos e meio onde a palavra de Deus estaria morta e lançada em praça pública. E o que representa a ressurreição delas e o ser levado às alturas? Representa que o livro de Deus passaria agora por uma nova fase, voltaria a ser distribuído e alcançaria muitas pessoas com o seu conhecimento. As sociedades bíblicas começaram a surgir justamente após esse incidente. Então, as pessoas que estavam perseguindo a Bíblia tiveram que reconhecer a sua necessidade. E até então, a Bíblia era um artigo raro, porque não havia ainda sociedades bíblicas para produzi-las em escala, em grandes quantidades. Mas é justamente após esse reinado de terror que vão surgir as primeiras sociedades bíblicas. A primeira foi a britânica, depois veio a americana, e a palavra de Deus começou a ser difundida como nunca antes. E nesse período de grandes perseguições à palavra, Deus também manteve seus servos fiéis. E mesmo nesse período de perseguição, Deus tinha as pessoas que continuavam amando e respeitando a palavra de Deus. Tiago. Pastor, aqui nesse versículo 12, existe uma tradução para esse simbolismo, nuvem, né? Que as 2 testemunhas subiram numa nuvem e seus inimigos as contemplaram. A nuvem, essa palavra nuvem, aqui nesse contexto, ela tem uma tradução, né, ou um significado literal na Você história? se lembra quando Jesus também foi assunto aos céus, lá em Atos capítulo 1, nós lemos esse verso aqui, lá dito que ele foi levado aos céus e envolto em nuvens. Ele diz que quando ele voltar, ele virá também nas nuvens dos céus. E nós lemos também que o céu vai se enrolar como um pergaminho, em Apocalipse 6, 14 em diante, falando da volta dele, e ele virá com as nuvens. Parece que Deus usa esse elemento para conduzir o seu plano salvífico, tanto em receber a Cristo após a ascensão, como trazê-lo de volta e, nesse momento, erguer sua palavra. Então, as nuvens são elementos que Deus usa para conduzir o seu plano de salvação. A ideia é que era uma ação divina. Era o próprio Deus quem estava exaltando sua palavra. Não era um homem que estava fazendo isso. E essa exaltação tem a ver com a distribuição, com a circulação da Bíblia, que tornou-se notória a partir desse momento. Era tremendamente custoso ter um exemplar da Bíblia. Por exemplo, o próprio Lutero foi se encontrar pela primeira vez com um exemplar da Bíblia lá no mosteiro. E como estava a Bíblia? Acorrentada lá no mosteiro, não saía. Era um artigo raro. Mas a partir daí, e especificamente do século XIX,
vão começar a surgir as sociedades bíblicas e esse livro vai começar a ser distribuído. O Herbert? Um pouco depois do comentário dele, aí fala que naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. É literal ou aconteceu mesmo ou é simbolismo dessa parte do terremoto? Nós acreditamos que tenha sido literal. Há alguns historiadores que apontam para uma tragédia assim nesse momento na França. Então, alguns acreditam que, com o fechar dos 3 anos e meio que deu em 1797, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Entre elas, a morte desses 7.000. E isso chamou a atenção das outras pessoas. Aqueles que não morreram no terremoto, diz a Bíblia, sobreveio a eles grande espanto. Eles perceberam de que algo sobrenatural estava acontecendo. E de fato foi uma questão dirigida por Deus, porque você tem uma nação que declara que Deus não existe, fecha as igrejas e exclui a palavra, em 3 anos e meio, isso tem que ser refeito, revertido somente por ação divina. E de fato as portas se abriram para a palavra de Deus a partir desse momento. Eu não sei se eu tenho um dado atual aqui, mas em 1804 você tem o surgimento da Sociedade Bíblica Britânica. E em 1816, ou seja, 12 anos depois, a Sociedade Bíblica Americana, as primeiras 2 que surgiram no mundo. Em 1804, a Bíblia havia sido impressa e distribuída em 15 línguas. 1804. Agora, em 2012, ou já há 4 anos atrás, já foram registradas mais de 2.500 diferentes línguas em que a Bíblia foi publicada. Não é isso um levantar a palavra, as testemunhas aos céus? Aquilo que outrora estava sendo pisado e queimado, agora está sendo elevado às nuvens. Por quê? Porque a Bíblia tornou-se, então, o livro mais impresso, mais vendido e mais lido do mundo. Não tem nenhum outro livro que supere o valor da palavra de Deus. Então, qual é o ensinamento básico do capítulo 11? Deus fala através dessas 2 testemunhas. Elas foram provadas severamente por 12 séculos. Haveria um ápice de perseguição por ocasião do reinado de terror na Revolução Francesa. Mas a partir daí, esse livro seria difundido de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque o tempo do fim chegou. É o momento de evangelizar o mundo e prepará-lo para a volta de Jesus. Então, essa distribuição, essa exaltação, usando a linguagem bíblica, da Bíblia, faz parte de um plano de Deus para a salvação do ser humano. Cacai? Eu ia comentar sobre o que o senhor colocou agora por último, quando o livro, né, é mais vendido do mundo, mais lido, é realmente a Bíblia. Se tudo está na Bíblia, tudo que nós precisamos, todas as leis de Deus, e praticamente as leis do homem estão na Bíblia, e a Bíblia é o livro mais vendido mais lido do mundo, o que está faltando para nós seres humanos? É praticar, talvez a dificuldade de interpretar corretamente, enfim, o que está pegando, o que está faltando para que nós possamos, né, entender e praticar, ir para a prática? Eu acho que 2 coisas. A primeira tem a ver com conhecimento, que o fato de você ter a Bíblia e lê-la não quer dizer que você a compreendeu. E muitas pessoas têm dificuldade com isso. Dizem, olha, eu já li a Bíblia algumas vezes e não consigo entender. E por que é difícil para algumas pessoas? Porque sendo a Bíblia o livro de Deus, Deus não permitiu que o seu livro fosse sistematizado. A Bíblia não está sistematizada. E a nós compete o sistematizá-la. Então, quem começa a estudar a Bíblia tem que criar o hábito de sistematizar os seus temas. Por exemplo, se você quer aprender sobre determinado assunto, não basta ler um único livro. Você tem que ler em vários livros o que é dito sobre aquele assunto. Aí você começa a ter uma visão bíblica do tema. A isso chamamos sistematização. Então, o primeiro ponto é esse, nós temos que estudar e compreender. Segundo, nós temos que passar a viver.
Então, se nós vivemos num país cristão que ama e aprecia a Bíblia, nós temos que passar a viver o que a Bíblia ensina. E a Bíblia tem vários ensinamentos que, infelizmente, não são seguidos pela sociedade. E há alguns valores que estão sendo abandonados aos poucos. Um deles, por exemplo, é a família, que aos poucos está se perdendo. José Luiz. Eu já ouvi algumas pregações falando exatamente o que o senhor falou no início do programa, que seriam duas pessoas físicas, né? Elias, Enoque, até Moisés, né? Acho até que eles podem se basear nesse versículo 12, né? Que as duas testemunhas ouviram grande voz, subir para aqui, subiram ao céu numa nuvem, levando isso em consideração. Porém, quando a gente vai no versículo 3º, que é a questão de 1260 anos... Aí você tem um problema, não tem condição, né? De uma pessoa né, viver esse tempo todo. Então, acredito que essa aí ocorre um certo, como é que se diz, um engano aí quando eles passam isso para a igreja, né? E outra coisa, esse período que elas seriam assassinadas e mortas por 3 anos e meio, isso não ocorre com nenhum desses personagens, mas acontece exatamente na história da França. E a história da França envolve lá a questão do ateísmo e a questão da palavra. Então, por isso que nós cremos que essas duas testemunhas só podem ser os dois testamentos, não outro personagem. Ok. Assim, nós percebemos que a grande ênfase do capítulo 11 é valorizar a Bíblia como palavra de Deus. Deus preservou miraculosamente sua palavra. E essa Bíblia que vocês têm em mãos aí, esse é o livro de Deus. Esse é o livro mais antigo do mundo. Quando você abre esse livro aqui no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, ou quando você abre a sua Bíblia em Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito, nós estamos falando de uma escritura há mais de 3.000 anos. E aquilo que foi escrito há mais de 3.000 anos chega para você aqui de uma forma maravilhosa. Isto é um milagre de Deus. Então, nós devemos ter toda a confiança de que esse livro é a palavra de Deus. Deus tem um plano para preservar a sua verdade através desse livro. Cacai? Existe alguma ordem para que nós possamos iniciar a leitura, até para que facilite a nossa interpretação, o nosso entendimento, a prática e o vivenciar da Bíblia? Algum livro estrategicamente? Nós somos aconselhados a começarmos pelos evangelhos, porque aí você compreende a história do Cristo, da fundação da igreja cristã e do plano da sua vinda aqui. Então, a começar pelos evangelhos, nós poderemos avançar para os livros históricos. Começa pelos evangelhos, vá para os livros históricos, depois você pode optar pelos proféticos e pelos livros poéticos. Então, há uma classificação muito clara da Bíblia, né? Você tem os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, você tem os evangelhos e você tem as cartas e epístolas paulinas, Tiago, Pedro, Judas. Então, a gente poderia seguir essa ordem. Quando você estuda os evangelhos, eles são como você está lendo. Jesus curou um cego, isso é literal. Jesus transformou água em vinho, isso é literal. Jesus foi crucificado, isso é literal. Vai para os livros históricos. Israel é liberto do Egito, isso é literal. Chega em Canaã e estabelece 12 tribos, isso é literal. Uma vez compreendida a história, você pode ir para a profecia. Agora vamos fazer uso do simbolismo, para entender o que Deus falou para nós através da profecia. Então você pode estudar a Bíblia começando pelas partes dos evangelhos, depois pelas partes históricas. Talvez seria uma dica para todos nós. Ou a verdade é que o livro de Deus foi preservado para que eu e você tivéssemos o conhecimento da verdade. Quando Deus criou o mundo, Adão e Eva, todo o conhecimento era transmitido de forma oral. Tudo que Adão sabia, ele passou para seus filhos. Então, era a oralidade. E é interessante pensar como que Deus preservou o seu conhecimento. A primeira geração que pereceu na história foi o povo antediluviano. E quem é que levou a mensagem de Deus, do conserto,
da história da criação, de Adão e Eva, para esse povo pós-diluviano? Foi Noé. Agora, como que Noé sabia de todas essas coisas? É porque ele conviveu por mais de 2 séculos com um homem chamado Matusalém. E esse Matusalém conviveu por mais de 5 séculos com Adão. Então, o elo do conhecimento antes do dilúvio é um homem chamado Matusalém. Não é à toa que a Bíblia diz que ele é o homem que mais viveu sobre a face da terra. Ele viveu 969 anos. Ou seja, ele esteve com Adão e ele esteve com Noé. Então, aquilo que Matusalém ouviu dos lábios de Adão, ele passou para Noé. E Noé passou para os pós-diluvianos. E depois, quando chegamos na geração pós-diluviana, você vai ter Moisés, o primeiro legislador. E quando Moisés escreve o livro da lei, ou Deus dá a ele os 10 mandamentos, o que é que eles estão fazendo? Eles estão registrando aquilo que só era conhecimento de forma oral. Nada é novo nesse momento. Eles estão registrando o que eles sabiam de forma oral. E esse registro que começou com Moisés foi sendo preservado pelos profetas até os dias atuais. E Deus permitiu que a sua palavra fosse preservada através de papiros, pergaminhos, até os dias atuais. Okay? Esses mais de 900 anos que o Matusalém viveu, é na leitura da Bíblia, como a gente aprendeu nos capítulos anteriores, ou é na atual leitura nossa? Na leitura da Bíblia, mas é um tempo literal como é o nosso ano, com 360 dias. Então ele viveu 969 anos, cada ano sendo 30 dias, cada ano com 360 dias. Assim Deus preservou sua palavra. E sabe qual é o grande problema do cristianismo hoje? Nós podemos ter quantos exemplares da Bíblia quisermos em nossas casas, mas às vezes não damos valor. É por isso que a Novo Tempo mantém programas como Bíblia Fácil, porque a intenção nossa aqui é que esse livro seja estudado. Nós temos que ler esse livro. Nós temos que conhecer a vontade de Deus, temos que conhecer as orientações do nosso Criador. Por isso, amigo, vamos dar valor a esse livro, a Palavra de Deus. Vamos buscar conhecer a vontade dEle cada vez mais para a nossa vida. E vamos fazer a entrega que precisa ser feita para que Deus possa nos aceitar. Deus espera que o conhecimento dEle inunde toda a terra. E para isso, Ele deseja usar a todos nós. Por isso, nós temos que beber na fonte, na palavra, para levar para outras pessoas que ainda não conhecem. Aquilo que você aprende, você se torna responsável por divulgar, por levar para as pessoas que ainda não conhecem. E se nós queremos um mundo melhor, nós temos que ensinar e viver os princípios ensinados pela Palavra de Deus. E todos esses princípios foram reunidos pela boca do Cristo e lá por Moisés em 2 grandes princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Pense nisso enquanto ouviremos essa canção. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento
pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Obrigado, pastor Denis. Se não formos para Jesus, para quem iremos nós? E você só vai a Cristo conhecendo o que Ele ensinou em sua palavra. É por isso que Ele disse: examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim e elas contêm a vida eterna. Quando eu e você escolhemos Cristo em nossa vida, esse livro sagrado passa a ser respeitado como a norma de Deus para a humanidade. Nossa vida passa a ser pautada por Ele. E tudo que Ele declara ser verdade, nós iremos ter como verdade. Nós precisamos hoje é de um cristianismo coerente. Coerência entre a profissão de fé e a prática. Coerência para viver o que Cristo ensinou. Não os homens, não a tradição, não os dogmas. Deixar que a palavra, somente a palavra, seja exaltada em nossas vidas. Eu me lembro de uma ocasião quando Lutero foi chamado lá na dieta de Worms para defender aquilo que ele escrevia ou para dar razão da sua fé. Os inimigos de Lutero disseram: Lutero, não vá, eles vão te matar. E Lutero disse: ainda que daqui para Worms tenha tantos demônios nas estradas, quanto telhas nas casas, lá eu estaria e ficaria de pé pela verdade. É essa verdade que nós precisamos abraçar e ficar de pé por ela. Deus precisa de homens que fiquem de pé pelo que é certo, ainda que caiam os céus. E o que é certo é o que a palavra ensina, não é outra coisa.
que eu e você possamos ter esse compromisso com a palavra e fazer da Bíblia a nossa regra de fé e prática. Se esse é o desejo do seu coração, eu queria orar com você agora. Pai Santo, louvado e exaltado seja o teu santo nome, pela forma miraculosa como o teu livro foi preservado. E através dele, nós temos o conhecimento de nossa origem, de quem nós somos e para onde vamos. Que nós possamos estudar todos os dias e praticar os teus ensinos em nossa vida. E desta maneira, alcançarmos o objetivo que o Senhor tem para cada um de nós. Continue nos abençoando no estudo desse livro. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo telespectador, pela sua companhia. Na semana que vem, o Bíblia Fácil vai tratar de Apocalipse, capítulo 12. Eu espero você.